Preletor já assumir o púlpito. O preletor está ali no baixo. Hoje nós começamos nossa série de mensagens, a série tão prometida. Olha só! Nossa outra série Geek. A gente pensou em várias coisas, ia deixar meio livre, meio aleatório, mas veio no meu coração para a gente dar um propósito também para essa série, para não ficar meio aleatório assim, cada um vir. E a gente falar alguma coisa sobre os vilões, fazer uma analogia com os vilões dessa vez. E eu quero deixar um manual para você acompanhar essa série. Eu vou deixar um manual de duas orientações para você acompanhar essa série. Primeiro, não se atenha à analogia. O que vai transformar a sua vida são as verdades da palavra de Deus. Tá? Então a gente não está pregando a vida dos caras ali, dos vilões, as histórias. A gente está pregando a palavra de Deus. É só uma analogia com as verdades bíblicas. Essa é a primeira orientação que eu deixo para você. E a segunda orientação que eu deixo para você é a seguinte: convide mais um. Convide mais um. E essa é uma estratégia que a gente está fazendo. Jesus se utilizava das parábolas, né? Ele falava muito aos pescadores, falava muito com agricultores, e utilizava do cotidiano, da vida das pessoas. E o que a gente está fazendo nada mais é do que falar das verdades bíblicas, as verdades dos céus, com aquilo que as pessoas vivem hoje, que assistem séries, assistem animes, assistem esse mundo geek, né? Os quadrinhos, os filmes. Então, é só uma analogia, não se atenha à analogia, mas sim às verdades bíblicas. Amém? Diguinho. Vamos orar? Estenda suas mãos. Pai, aqui está teu filho, Senhor, teu servo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor use a vida dele, Senhor, nessa noite, como uma ferramenta em tuas mãos, para que possa nos abençoar, Senhor, com tua palavra, para que venha nos confrontar com tua palavra, venha nos ensinar, venha nos disciplinar, venha nos mostrar o caminho que nós devemos andar, Senhor, conforme a tua vontade. Queremos andar em obediência à tua palavra, Senhor. Então, Espírito Santo, agora é contigo, Espírito Santo. Usa a vida do teu filho. Nós queremos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente, para sermos transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Há uma outra orientação que eu quero deixar para vocês também, nessa série, ao longo da série: se permita que o Espírito Santo trabalhe. Permita, abra o coração, deixe que o Espírito Santo fale. Não trave, não venha aqui por causa das pessoas, dos preletores, dos pregadores aqui que vão estar aqui, mas permita que o Espírito Santo fale com você. Amém? Deus abençoe. Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 5. Mateus 5:45. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Só uma meia dúzia, igual o pastor Laures fala. Só uns 3, 2. Quem está feliz com Jesus, gente? Dá um glória a Deus. Vocês estão perdendo para o ministério de homens, gente. Que já estão lá, uns com 60, uns lá com 65. E eles até dançavam lá, ó, fazia assim, ó. Né, Laures? Vocês estão perdendo para os homens, gente. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus, bem alto. Aí é bonito. Glória a Deus. Mateus 5:45 diz o seguinte: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus,
pois que ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Amém? Só até aqui. Vamos orar? Agradecer um pouco pela palavra. O pastor Laurence já orou, mas vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado porque o Senhor sempre se faz presente conosco, Senhor Jesus. O Senhor sempre está falando aos nossos corações, e nós somos gratos porque o Senhor tem aberto a nossa mente para aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. E desde já nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos começar? Glória a Deus. Querido, essa é a série dos vilões. É meio estranho, né, falar. Eu até pensei, a gente estava lá no Retiro dos Homens, daí uma conversa deu um start assim. Aí o Laurence falou assim, vamos fazer uma série com vilões. Aí eu fiquei olhando assim, né. Tanto que na série da Marvel, né, eu não participei. Até porque eu gosto mais da DC Comics do que da Marvel, né? Eu gosto mais do Batman, Super-Homem, né? Lanterna Verde. Então eu sou outro time, né? O pessoal gosta mais da Marvel, né? Gosta do Capitão América, Pantera Negra. A Carol foi assistir com a Carol o filme do... Como que é o nome lá do... Esse último agora que saiu no cinema... Não foi do Thor, foi do... Não foi no último então, foi do Doctor Strange. Isso aí. Gente, na metade do filme eu estava assim, dormindo. Gente, eu estava dormindo. É porque eu não gosto muito, né, da série dos Avengers, mas respeito quem gosta, né, não sou contra, amém? E nós vamos falar hoje do nosso amigo Coringa, e eu vim até meio parecido com a roupa do Coringa, mas dos quadrinhos, né? Um blazerzinho meio roxo, com uma camisa verde, só não tinha gravata. E eu queria pintar meu rosto, mas daí a Carol não deixou, porque ela falou, não, é muito mico. Daí eu falei, então tá bom, né? Mas você definitivamente conhece o Coringa. Você sabe a história do Coringa. Você sabe que ele é o maior inimigo do Batman, né? E que um dos vilões mais notórios de todo o quadrinho, de todas as séries ali da DC Comics, né? Tanto que o Coringa ele está em jogos, em filmes, ele está na televisão, ele está até às vezes em artigos e documentários. Esse é o Coringa. Só que o que eu quero falar do Coringa, querido, é que o Coringa ele tem uma história triste por trás. E eu não quero ser o advogado do Coringa, né? Pelo contrário, eu quero trazer à tua memória aquilo que te traz esperança, aquilo que o Coringa não teve. Eu quero mostrar para você que você é diferente dele. O Coringa, ele foi um filho órfão, né? Ele não foi educado pelos pais, ele não teve a presença dos pais. Ele foi criado pela sua tia, e a sua tia era muito ruim para ele, ao ponto que ela pegava água sanitária e esfregava ele, sabe, para ele lavar, porque ele dizia para ele que ele sempre estava sujo e imundo. Na escola ele era atormentado porque ele era rejeitado, ele era o mais esquisito da escola. Então nenhum coleguinha ficava junto com ele na escola. E aquele menino foi crescendo com alguns traumas de paternidade, traumas de maternidade, traumas de amizade, traumas de afeto familiar, porque a sua tia tratava mal, por mais que estava com ele, o tratava igual um bicho, ou pior. Essa é a história do menino que se tornou um dia Coringa. E a gente sabe que a dor, ela faz parte do processo, ela faz parte da nossa vida. Então repete comigo, a dor faz parte da vida. E como o meu amigo japonês disse esses dias aqui no altar, né, ele falou, tudo bem não estar tudo bem. A dor faz parte da vida. E a Bíblia, ela nos instrui, ela nos mostra que, no versículo em que lemos, em que
a chuva, ela cai sobre os justos e ela também cai pelos injustos. Ou seja, muitas vezes a dor, ela pode cair na pessoa que é justa. Muitas vezes o sofrimento, ela pode vir na vida de quem é justo, mas ela também vem na vida de quem é injusto. Muitas vezes a escuridão, ela vem sobre a vida de quem é bom e também quem é mau. Assim como o sol vem para quem é bom e para quem é mau. Assim como a chuva, ela cai sobre nossas cabeças, cai sobre cabeças de pessoas boas e cai também sobre cabeças de pessoas que são más. E a Bíblia fala que escuridão, no Antigo Testamento, ela tem uma etimologia da palavra que significa escuridão, trevas. E muitas vezes, querido, a dor, fazendo parte da nossa vida, nós temos que entender e passar por cima dela, porque muitas vezes a gente está em trevas, mas a Bíblia fala que Jesus, Ele é a luz do mundo. E Ele veio para nos tirar da escuridão, Ele veio para nos tirar dos dias de trevas. E o universo da DC Comics, ela faz o quê? Ela faz questão de expor a realidade da jornada do Coringa, que de comediante, querido, ele passou a ser um palhaço maldoso, ele passou a ser chamado de Coringa. Até então ele era só um palhaço, ele era só alguém que tentava fazer comédia, stand-up. E o problema é que esse homem, ele mostra que ele era desequilibrado, ele era todo uma vida, desestruturado. Ele era um homem que ele não tinha emprego, ele não tinha assistência médica, ele não tinha, uma vida familiar, ele era constantemente rejeitado pela sociedade e ele vivia em constante angústia. Esse é o Coringa. Em outras palavras, o Coringa, ele vivia numa dor tremenda, num grande sofrimento. Só que a dor, querido, ela tem um propósito. A dor, por causa do pecado, querido, a Bíblia fala que por causa do pecado, nós vivemos dilemas do sofrimento. E ela serve para nós lembrarmos, nós, homens e mulheres de Deus, que quando estamos em pecado, nós estamos distante de Deus, e que nós necessitamos de um Salvador. Romanos 6:23 diz que, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na vida do Coringa, querido, a dor, ela não tinha um propósito, ela era apenas uma realidade, querido, na vida dele. Mas nós cristãos, nós sabemos que a dor, o sofrimento, gera propósitos na nossa vida, né? A Bíblia fala que em Isaías 48:10, diz o seguinte, se quiser abrir lá para a gente acompanhar. Isaías 48:10 diz: eis que eu mesmo te refinei, todavia não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição. Sabe, querido, todos nós temos um testemunho talvez de dor. Eu lembro que eu olhei para a pastora Silmar, se eu estiver errado, me corrige, pastora. Mas a pastora disse que ela chegou aqui carregada, né? A família dela sofreu uma dor, até que ela recebeu um milagre. Ou seja, a dor agora, ela não é permanente na vida dela, mas foi um processo, e ela teve que passar. Mas eu queria contar um testemunho, que é o testemunho da nossa pastora, a pastora Amélia. Não sei se eu tenho essa liberdade em dizer, mas eu não vou falar nada que não seja verdade. A história dela, querido, ela era uma jovem, ela se casou, foi morar no Água Verde. Ela frequentava com seu esposo, pastor Ailton, na terceira IEQ, e ela era uma costureira, vivia uma vida simples, tranquila, até que o Senhor fala assim: olha, Amélia, eu quero que você vá para Araucária, e você vai dirigir uma igreja lá em Araucária. A nossa pastora, né, até então ela fala, não sei, e Deus responde para ela que se ela não fosse, ela ia sofrer algumas consequências. Só que ela é uma mulher obediente, ela é nosso exemplo de fé. Ela veio
e fez de uma pequena igreja aqui do lado, né, se esticar até aqui o final, para depois a gente vir para essa igreja aqui que é maior. Mas essa mulher, querido, ela teve alguns momentos de dores na vida dela. O marido dela se acidentou num carro, o nosso pastor Ailton, saudoso. Ele ficou paraplégico. E essa mulher tem que cuidar do seu esposo, tem que dar banho no seu esposo, tem que alimentar o seu esposo, ajudar ele nas necessidades básicas dele, tem que cuidar dos filhos. E o tempo vai passando, querido, e ela nunca desistiu, e ela sempre foi um exemplo de fé para essa igreja. Você nunca viu ela murmurar, você nunca viu ela questionar a Deus, mas ela continuou firme. Por quê? Porque a dor faz parte do processo, porque a dor, ela faz parte da nossa vida. E essa mulher, querido, passa os anos, ela perde a sua filha, passa os anos, ela perde o seu esposo, e hoje ela tem sofrido com o seu neto, que, glória a Deus, nós sabemos que Deus já está provendo 100% a cura na vida do Lucas, porque a dor, querido, é um processo. A dor muitas vezes nos leva no deserto, e o deserto é necessário. O Laures falou algo lá no Retiro dos Homens muito interessante, que ele falou assim: você não consegue alcançar a terra prometida se você não chegar a uma batalha. Se você não passar por lutas, você nunca vai alcançar a vitória. E nós precisamos lutar, nós precisamos vencer. E em Romanos 8, 28 e 29 diz o seguinte: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Deus nos predestinou, mas o que? Predestinou para sermos a semelhança do seu Filho. O seu Filho foi um homem de dores. Jesus foi um homem de dores, mas ele suportou, ele passou pelo processo, ele foi ao deserto, ele foi tentado, mas ele venceu o diabo no deserto. E eu e você, nós precisamos vencer o diabo quando estivermos passando pelo deserto. Nós somos o quê? Filhos de Deus, porque agora ele é primogênito entre muitos, ou seja, nós somos como Cristo, porque nós somos a imagem e semelhança de Jesus, porque um dia ele disse: ei, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele falou não só para Pedro, mas falou para mim e para você. Antes eu era o Diego, mas agora ele olha para mim como um fragmento, porque Pedro no grego é rocha, fragmento de rocha. Então ele olha para mim e fala: ei, continua, porque tu és Pedro. Amém, igreja? Quem está comigo? E a dor, fazendo parte do processo, querido, ela nos faz perseverar em fé, ela nos faz perseverar em esperança. Romanos 5:3-5 diz: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação, querido, ela produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou, ou seja, Ele mesmo nos deu, Ele mesmo nos entregou esse Espírito. E em Jó 42, abra lá também, Jó 42:5, diz assim: de fato que meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplam. Por quê? Porque Jó entendeu a perseverança, Jó entendeu a fé, e nós precisamos ter a esperança, a perseverança e a fé, porque Jesus, ele foi um exemplo de perseverança, Jesus foi um exemplo de fé, e Jesus é um exemplo de esperança. Só que, querido, a dor, toda dor ela tem um fim. Repete comigo: toda dor tem um fim. Vamos animar, gente. Dá um glória a Deus aí para me dar um norte. Aleluia. Na vida do Coringa, querido, o sofrimento faz várias consequências na vida dele.
O coringa, ele se torna a vítima da dor, ou seja, ele canalizou a dor para ele, e ele sofre de toda a sua vida, ele começa a se tornar um psicopata. Só que, querido, quando nós estamos em Jesus, toda dor ela é passageira, nós não canalizamos a dor, porque nós sabemos que o Senhor Jesus é que nos cura. É o Senhor Jesus que nos traz o refrigério quando o sol está escaldante. É o Senhor Jesus que quando subiu, Ele falou: eu vou deixar o Consolador, para que o Espírito Santo, Ele nos console, para que Ele nos auxilie nesses momentos de dor, nesses momentos de sofrimento. A dor, querido, ela jamais vencerá no final, porque a dor, ela não tem um final em si mesmo. A dor, às vezes, ela é só o início do processo para o Senhor te moldar, para o Senhor fazer com que você cresça, para que você seja moldado conforme a vontade dEle. Porque não é porque nós somos crentes, querido, não é porque nós somos filhos de Deus que nós não vamos passar tribulações, não é porque nós somos filhos de Deus que nós não vamos passar lutas no trabalho, na faculdade, lutas em casa. Talvez não é porque você é crente, querido, que você não vai talvez passar por depressão, ansiedade, sofrimentos, traição. Talvez não é porque você é crente, querido, que você talvez não vai ser rejeitado, traído. Então, querido, quando você passar por alguma provação, não estou profetizando nenhuma maldição na tua vida, mas eu estou dizendo que o dia que, se alguma dor, algum sofrimento bater a tua porta, querido, esteja preparado, esteja firmado, esteja, prontos, para que o Espírito Santo te console e te dê força na caminhada. Quem está comigo? Então nós estamos debaixo de uma promessa de Cristo, querido, porque a dor ela é passageira, e a Bíblia fala que Jesus Cristo Ele voltará, e Ele nos dará um novo corpo, ou seja, Filipenses 3:21 diz, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. E Ele fará, querido, também novos céus e nova terra. Está lá em Apocalipse 21:4, que ele diz que quando Ele fazer todo um novo céu, uma nova terra, Ele também vai enxugar todas as nossas lágrimas. Ele enxugará, querido. Então, se você passa por um momento de dor, sofrimento, saiba que o Espírito Santo, Ele enxuga as suas lágrimas, porque Apocalipse 21:4 diz, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Glória a Deus, aleluia. Então o sofrimento ele faz parte da vida, e em Cristo, querido, Ele tem um propósito e um fim. Então, a dor, ela faz parte da vida, a dor, ela tem um propósito, e toda dor, ela tem um fim, amém? Glória a Deus, quem está comigo? Então, que eu e você, querido, não pense duas vezes em consolar alguém, que eu e você não pense duas vezes em ser o suporte para quem está passando por uma dor, por uma depressão, que eu e você sejamos o suporte, querido, para quem um dia está triste, que está de luto, que eu e você sejamos a fortaleza que essa pessoa precisa, para que ela saiba que ela tem aonde correr, que ela tem um lugar de consolo, amém? Porque você vai brilhar. A Bíblia fala assim, vós sois a luz do mundo. Então, querido, quem está em trevas, quando olhar para mim e para você, ele precisa ver a luz de Cristo, ele precisa ver que existe algo dentro de nós, que existe o Espírito Santo em nós, e nós precisamos exalar para as pessoas, amém? Mas o problema do coringa, querido, é que o coringa ele não tinha graça, e em Efésios 2:8 diz, Efésios 2:8, abre lá, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi essa graça, querido, que o coringa não conheceu, foi essa graça que o coringa nunca encontrou, o favor imerecido.
sabe? Ele não conhecia, ele não sabia. Por quê? Porque para ele, querido, quando ele canalizou a dor, ele estava naquilo que ele achava que era certo, naquilo que ele achava que era direito. Mas eu e você, nós sabemos que nós temos a graça de Deus, e pela graça sois salvos, mediante a fé. Então eu e você, nós precisamos ter a fé, e a fé é um dom de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está comigo, gente? Glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Vamos continuar. O problema do coringa é que ele também não quis encontrar essa graça. Talvez se tivesse alguém que tivesse pregado para ele, talvez a vida dele tivesse sido totalmente diferente. Então, quando você olhar para alguém e ver que essa pessoa está passando por qualquer tipo de problema, que a circunstância da vida dele está totalmente contrária àquilo que Deus tem planejado para essa pessoa, que você possa pregar para essa pessoa, para que ela se sinta, sabe, encorajada a continuar, e que ela encontre a graça de Deus na vida dela, como eu e você um dia a gente encontrou. Um dia nós estávamos perdidos, querido, e um dia o Senhor nos encontrou. Um dia nós fomos achados por Ele, e que o coringa tivesse a chance de ser encontrado por Jesus, sabe? Então, a Bíblia fala assim: como eles vão acreditar se não tem quem pregue? Eu e você, nós precisamos pregar para quem está passando por um momento de dor. O coringa, querido, ele não recebeu as boas notícias, ou seja, ele não recebeu as boas novas do Evangelho. A graça, ela não apenas nos livra da destruição, mas ela nos livra da morte eterna. E a graça de Deus, ela nos regenera. A graça de Deus, ela é presente em nossa vida em todo o tempo. Por quê? Porque Deus é bom. E nós precisamos entender, querido, que nós, sim, conseguimos passar pela dor. Nós sim conseguimos passar pelo sofrimento. Nós sim conseguimos passar pelo deserto. Por quê? Porque nós temos Jesus Cristo em nossa vida. E nós devemos lembrar, querido, de Cristo em todo momento. Em todo momento nós temos que lembrar que Cristo passou humilhação, então talvez nós seremos humilhados. E que nós, querido, precisamos persistir. Nós precisamos perseverar. Sabe, o coringa, ele serve para nos dar uma imagem daquilo que nós poderíamos ser em Deus, ser sem Deus. Nós poderíamos ter uma vida totalmente depressiva, uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida de rancor, mas nós temos Jesus. Então, se tem alguém aqui, querido, que está passando por qualquer circunstância contrária, qualquer dor, sofrimento, luto, eu não sei qual que é o deserto que você está passando, eu não sei qual que é o processo de dor que você está vivendo, querido, coloca aos pés da cruz, coloca aos pés de Jesus, sabe, toda sexta-feira aqui nós temos o culto de libertação com a pastora Silmara. Então, se você tem algo, querido, que você precisa ser tratado na sua vida, que você dê liberdade, que você, sabe, se humilhe como Jesus se humilhou um dia. Ele era Deus e ele se fez menor do que Deus. Por quê? Porque ele se fez homem, ele se humilhou. Ele tinha uma coroa de glória e ele tirou essa coroa, ele falou: não, eu vou. E ele se fez carne, é como se ele estivesse se humilhando, porque ele era o próprio Deus. Se você tem que se humilhar, querido, eu não sei, mas se for preciso hoje, querido, você vir aos pés do altar de Deus, não tenha vergonha do próximo, porque vergonha, querido, é quando nós negamos uma oração, vergonha é quando nós rejeitamos uma oração, vergonha é quando nós não damos lado para que o Espírito Santo entre em nossos corações e transforme a nossa vida por completo, porque um dia que eu e você aceitamos Jesus, Ele muda a nossa vida, Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a minha história. Hoje eu estava falando com a Bruna Damer, para quem não conhece, para quem não conheceu, foi uma menina dessa casa, eu já dei um testemunho dela em umas pregações passadas,
Mas se não fosse ela, querido, eu não estava aqui. Mas um dia alguém carregou a minha dor. Um dia alguém falou, eu estou contigo. Um dia alguém fez como Ur e Arão, que segurou os braços de Moisés. Então que eu e você sejamos suporte para alguém. Amém? Medite nisso, querido. Então, o Coringa, ele viveu vários dias ruins na vida dele. E um dia ruim foi um dia que transformou um simples palhaço num Coringa psicopata. Ou seja, o Coringa, a sanidade mental dele era totalmente perturbada. Só que não é só o Coringa que passou esse processo. A Bíblia fala, querido, a Bíblia conta uma história verídica, que um servo justo de Deus chamado Jó, ele sofreu insondáveis processos na vida dele, sabe, processos de dor, processos inimagináveis, querido, de sofrimento, sabe, de repente Jó, ele perde 7 filhos, Jó perde as 3 filhas, Jó perde os rebanhos, Jó perde todos os bens, todo o seu sustento. Jó, ele é tentado na sua pele, ele tem uma ferida na pele, alguns dizem que é lepra, não sei, é chagas. Mas esse homem, querido, ele também teve perdas. Jó também teve momentos de dor, ou seja, a dor faz parte da vida. A dor, ela tem um propósito, mas na vida de Jó a dor também teve um fim. Então o Jó, ele perdeu quase tudo de valor. Só que Jó ainda tinha Deus. Então Jó, ele perseverou. Sabe, Jó permaneceu firme na fé. Jó não se rebelou contra o seu Criador. E ainda ele não se rebelando contra o seu Criador, trouxe dias piores para ele. Ele passou meses sendo atacado por todos os lados, pelos seus amigos. Ele foi testado na raiva da sua esposa. Os seus amigos o traiu. Os seus amigos o abandonaram. Então assim, o Jó, ele podia ter se tornado um coringa, mas não, ele tinha Deus. Ele continuou firme porque ele tinha Deus. Porque ele tinha a graça de Deus. E a Bíblia fala que pela graça sois salvos. E Jó, querido, ele entende, querido, que quando ele vai questionar a Deus, lá em Jó 38:4, que diz, onde está, Deus ele questiona a Deus, e Deus fala para ele assim, onde estavas tu, quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens o verdadeiro entendimento. Quando ele pensou em questionar a Deus sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre tudo que ele estava passando, sobre todas as traições, sobre perder os filhos, perder tudo que ele tinha, sabe, tem uma doença na pele, o Senhor o questiona, aonde estavas tu, quando eu criei os alicerces da terra? E sabe o que é interessante, querido, lá em Jó 42:3, na parte B do versículo diz, de fato, falei do que não entendi, abordei assuntos sobre modo complexo, sem a devida sabedoria. Porque quando ele foi questionar a Deus, o próprio Senhor o questiona, e o Senhor se revela a ele, que ele é soberano, que o Senhor é soberano na vida dele. Então o Senhor é soberano na tua vida. A dor que talvez você esteja passando, o sofrimento que talvez você esteja passando, sabe, o deserto que você esteja passando, querido, é o processo para fazer você crescer, para desenvolver o teu caráter em Deus, para te moldar como filho de Deus. É isso que você precisa entender, jovem. É isso que você precisa entender, para que você, sabe, lá na faculdade, o dia que você passar por algum constrangimento, as pessoas questionarem algo de você, você esteja firme, que você não desanime, que você continue, no trabalho também, na rua, aonde você estiver, no meio da sociedade,
As pessoas precisam entender que você tem um Deus que é soberano na tua vida. E Jó, ele entendeu claramente que nenhuma circunstância estava acima de Deus. Nada pode escapar do controle de Deus, porque Deus é soberano. Ele percebe, querido, que toda a ansiedade mais extrema que sentimos, às vezes ela nasce da nossa arrogância. Então nós precisamos muitas vezes nos arrepender, porque a arrogância levou o coringa, querido, a fazer o que ele queria fazer. Ele achava que o que ele fazia era certo. Ele não se importava com a lei, ele não se importava mais com a ordem. E o que ele queria fazer, ele fazia. Ou seja, ele pouco se importava se ele estava pecando ou não. Ele pouco se importava com o que ele estava fazendo é certo ou não. Ele pouco se importava se matar uma pessoa era certo. Por quê? Porque o coringa estava vivendo a natureza caída que muitas vezes está em nós. Porque nós estamos numa luta entre o espírito e a carne. A Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Jó, querido, em todo o tempo, permaneceu firme, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio a toda aquela história trágica que ele estava vivendo. O espírito dele ainda permanecia forte. O espírito dele ainda permanecia intacto. Por quê? Porque ele era um filho de Deus. Quem está comigo? Queria que você colocasse em pé. Queria que você fechasse os seus olhos. O coringa, ele era completamente corrupto em toda a sua essência. Sabe, o coringa, ele tinha problemas mentais, e existe tratamentos para pessoas que têm certos problemas mentais, existe. Só que a cura na alma, querido, é só o Espírito Santo que pode te curar. A cura na alma é só o Espírito Santo que pode gerar cura em você. E o Espírito Santo, ele pode curar doenças do orgulho. O Espírito Santo, ele pode curar doenças da ansiedade. O Espírito Santo pode te libertar do pecado. O Senhor Jesus, querido, ele pagou um alto preço por mim e por você. Então eu quero que você entenda que a dor, ela faz parte da vida. Ela faz. A dor, ela tem um propósito? Tem. Mas a dor tem um fim.